Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, seguinte, eu não sei que horas são aí, mas aqui são quase almoço. E aqui quem vos fala são as mulherzinhas, pelo menos até agora, nesse primeiro episódio, né, não, Clá? Exatamente, vamos sentir a vibe. O que vai dar aqui. Porque é isso, né, amiga? A gente só quer te convidar, ou amigo, pra você chegar, se acochar aqui com a gente, sentar, pegar um café e vamos papear um pouquinho. Hoje o nosso papo vai ser sobre... Acostuma-te a dizer que não. Yes. Seguinte, amiga, vou te contar o que foi que rolou com a gente até hoje. Nós estamos aparentemente no Japão, né? Aqui tu diga assim. Eu tava conversando com a Mari na missa, tipo, O GPS praia do tá dizendo que Japão. sim. De onde é que veio esse nome? Assim, alguém olhou pra praia e disse aqui. Japão. Eu claramente estou no E Japão. Akira e Ceará. Foi um otaku, Será que foi um certeza. japonês? Pode ser a praia dos otakus, a gente não sabe. Ô, amiga. Mas nada com... Olha, eu assisto anime, tá? Eu tenho até amigos que assistem. Então, Mas eu comecei a assistir um muito bom. Mas enfim, a gente tá aqui plenamente. E assim, gente, olha, não é por nada, não. Mas eu sou um peixinho, então assim, eu fiquei, meu Deus, a gente tá aqui na praia. E aí, eu acordei, as meninas foram pra missa, eu vou mais tarde, tá bom? Mas aí eu não fui. E me arrumei pra ir pra praia, elas chegaram, e com elas veio o quê? A chuva. E aí eu, Partiu. vai rolar, entendeu? Botei meu maiôzinho, botei meu pareô. E eu vamos, gente, pareô, um negocinho. Sabe isso, não? Um negocinho. Pra quem não sabe, pareô é uma saia que você usa para estar na piscina. meu Deus. Ai, gente, a gente é de Fortaleza. Seguinte, moda gente, praia. praia. Pra cima. Eu também. Quer dizer, nem todas somos de Fortaleza. Shout-out, Guido. Pra cima. Pra cima Obrigada. sempre. Obrigada, amigo Guido. Felipe ensinou pra vocês o que é pareô. Não, pra cima. Falou pra cima. Parei um oxe misturado com um ótimo. Oxi. Ei, vamos começar a falar isso? Oxi. Oxe. Oxi. Gostei. Vai ser nossa Talvez. Mas pois é. E aí eu, gente, vamos muito pra praia, vai ser muito legal. E elas, tipo... Vamos. Eu tava com a esperança de que o sol fosse aparecer, entendeu? Tá meio que Olha, meu Deus! Gente, então vamos acabar aqui a gravação. Mas, pois é, e aí eu fui Só muito foi a feliz. GG colocar a roupa, tirar o maiô que o sol apareceu. Mas Isso a não me gente tem o impede. resto do dia. A gente tem o resto do dia. Tá bom. Mas enfim, aí eu tava super animada e as meninas se arrumaram. E aí chovendo, e essa chovendo vai ser muito legal. E aí a gente chegou lá na piscina e eu falei, vamos entrar? E elas? Nope. Nope. Não. E eu? Não, ela não só fez isso. Ela não fez essa cara. fez essa Ela cara, não não. aceitou de forma condescendente. Não. Ei, mas peraí, eu também não forcei ninguém. Não. de jeito Não, nenhum, mas não, você não ficou- forçou. Mas Nunca você ouvi fez falar uma em leve peer chantagem pressure. Você leva um emocional. pouquinho pro pessoal, assim. A gente... Também não, só fiz drama. Um pouco. Drama queen. Então. Drama queen. Que é isso, no primeiro app. Mas enfim, amigas, e é isso. E aí a gente tava falando sobre isso, porque aí, quando estávamos na beira da piscina, porque encontramos um meio do caminho, né? Eu fiquei lá, que nem uma doidinha, mergulhando na piscina, batendo Quente, cabelo. aparentemente. Gente, tava uma delícia, eu confesso. Tava aquelas chuvinhas, e a aguinha, Eu assim. e a pobre tremendo os dentes. E aí a gente achou o meio do caminho, sendo que ao mesmo tempo ficamos pensando, né? Como é interessante você conhecer a si mesmo, saber o seu limite e dizer, não, eu não estou confortável com isso aqui. Porque pra mim tava de boa. Pra mim não estava quente, pra mim não estava tampouco frio. E na verdade era o que eu queria, uma piscina com chuvinha. Mas minhas amigas não estavam assim. Não é mesmo, Cacá? Não estávamos assim. A gente não vai apresentar, não? Eita, com 5 minutos, né? Exatamente. Mas eu gosto dessa vibe, assim, entendeu? É bem mulherzinha Você começou a mesmo. falar e aí... Eu acho que pra falar sobre esse tema, então, a gente pode começar a falar nosso nome e dizer se a gente diz muito sim ou não. E aí a gente fala nossas perspectivas. Perspectiva de clima. Eu acho que perspectiva de clima é uma coisa bem interessante a gente começar a falar também. Nossa, legal. Perspectiva de clima. Clima, tipo, clima literal Clima, ou clima? Clima, tempo. Clima, tempo. Climão. Bom. Toca de Então, climão. pera, mas primeiro vamos dizer se a gente diz muito sim ou muito não? E vamos dizer primeiro nosso nome, né? Exato. Eu sou fulano e eu falo muito sim ou muito não. Vai, Pode começar. Eu sou a Clara.
E eu Oi, falo. Obrigada. E eu costumo falar muito não. Por quê? Porque eu sempre tive a mentalidade de colocar meus limites. Boa. Entendeu? Pra cima. Pra cima. Mas eu não. Mas a gente vai desenvolver sobre isso. Eu não acho isso uma coisa muito boa. Mas o nosso ponto é o outro. Não é? Acostuma-te a dizer que não. Ponto cinco. A gente vê o que quer dizer não e pra que coisas dizer não. Uau. Você. Eu sou a Nardejane. Nard é melhor. E eu falo pouco não. Geralmente, eu tô aprendendo a dar limite, sabe? É muito bom quando você descobre. A medida certa, claro. Eita, 2 microfones. Eu sou a... entrevistada, eu sou a Marina. É isso. Vulgo. Vulgo o quê? Mari. É, Vulgo o quê? Vulgo nada, minha filha. Não tá mais aqui também. também conhecida como Mari. Eu acho que eu falo não e sim numa medida ok, eu acho. Tipo, eu falo não pra aquilo que eu realmente não quero, e quando eu entendo o meu limite, eu falo sim aquilo que pra mim tá tudo bem e que eu sigo o fluxo e que é tranquilo fazer. Temperança. Têmpera do não. Tempera. Têmpera. E eu sou Germana, vulgo GG. E eu acho que eu digo muito não. Mas eu acho que eu aprendi também. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida dando sims. E aí eu aprendi a dizer que não. Sendo que eu acho que também tô precisando me maneirar nos nãos. E falar mais sims. Encontrar ali um meio, né? A virtude tá no meio, não é mesmo, amigas? Exatamente. Eu acho que a gente começa aprendendo a dizer que sim. Porque o sim é mais fácil. E a gente sabe que com o sim, a gente faz o outro feliz. Sim. À primeira vista. Sim. À primeira vista. No primeiro momento. Num primeiro momento. Por isso que eu acho que é mais fácil a gente começar a vida dizendo que sim. Dizer não é mais difícil do que dizer que sim. E eu acho também como o ser humano é um animal sociável, e tem muito essa questão de, tipo assim, na infância e na adolescência, principalmente na adolescência, a gente quer entrar no grupo, é muito importante dizer sim para estar no grupo. Porque se você colocar os seus limites no grupo e a afirmação da adolescência se baseia no grupo, você diz não pro grupo, você não entra no grupo. E eu acho que às vezes a gente cresce com a mentalidade da adolescência, de estar no grupo, entendeu? Mas sabe o que eu pensei também? Porque eu gosto muito de ver YouTube Shorts. É isso, eu sou uma senhora de 99 anos. Eu também gosto. Porque TikTok frita muito. Enfim, a gente pode falar sobre isso posteriormente. Mas eu tava vendo ontem um short no YouTube que era justamente de uma criancinha que a primeira palavra dela é não. E tem muita criança que é assim. Que a primeira palavra da criança é o não. Que inclusive irrita bastante, né? Os pais. Porque, tipo, vai comer? Não. Vai tomar banho? Não. Vai parar de brincar? Não. Sendo que, ao mesmo tempo, isso também é interessante. Porque é a primeira expressão de vontade daquele ser, né? Primeira expressão de quem é ele. E como é importante a gente saber dizer que não. Porque a partir dali eu traço a minha personalidade. Eu vou dizer quem eu sou pro mundo. Eu vou me conhecer. Porque tem muito isso. Muitas vezes a gente tem uma ideia de nós mesmos que ela não é de acordo com a realidade. Tanto que como é que eu sei quem eu sou? Vivendo. Quebrando a cara, indo atrás dos meus sonhos, sendo humilhada, engolindo o sapo, chorando, quebrando o coração. E aí eu vou sabendo quem sou eu. Por meio dos meus nãos. Sendo que ao mesmo tempo passa pelos sims. Então eu entendo, Mário, o que você falou. Porque primeiro a gente reage ao mundo que está ao nosso redor, né? Depois que a gente vai atrás de querer construir algo. Isso é interessante. Porque tem muitas crianças que vão começar impondo esse limite com o não, sendo que também passa pelo sim, o sim de aguentar os professores, aguentar o que vem de cima, né? Os pais e todas aquelas ordens, né? Acho que também as crianças, pelo menos desse período, assim, elas também estão testando os limites. Verdade. Tipo, a criança, ela é muito de testar, né? Ela vai ali, ela fala não pro pai, ela fala não pra mãe, porque ela tá ali vendo até onde ela... Às vezes a gente acha que a criança, ela, tipo, tem uma inocência pura. Ela tem. Mas em alguma medida ela também tá testando. Ela tá testando os pais, ela tá testando ali pra saber até onde ela consegue, até onde pode ir. Então ela vai entendendo também como é que funcionam os pais dela. Por quê? Porque todo ser humano, ele busca padrão, né? Então ela também, de alguma forma, vai tentar identificar padrões.
Então, dá pra perceber que eu só que falo menos não, né? Assim, eu tava pensando no que a Clara falou do ser gregário, né? E eu não sei se é muito uma coisa de dizer não ou sim, mas eu acho que tem muito isso de testar o limite que você tem com relação... É meu celular. É o Ângelus. É sobre... Cadê pra ganhar alguém que tá falando? Inclusive, resenha aí. É isso. E eu tava falando dessa necessidade de ser gregário, né? A gente disse assim pra Nossa Senhora, né? Pensando. Mas isso de ser gregário é muito importante porque a criança, ela tá testando o limite. Ela tá dizendo não, ela tá dizendo sim. Ela tá vendo até onde os pais vão. Inclusive tem a adolescência dos bebês, né? Que é 2 anos. Porque eles estão realmente fazendo isso. E, assim, você diz o sim muitas vezes pra pertencer, só que às vezes você tá dizendo não pra você mesmo, né? Porque, tipo, quando você diz sim, você tá dizendo não pra você. Isso de dizer não é muito complexo, porque realmente é mais difícil você dizer não. É mais difícil você dizer não pro grupo, mas às vezes pode ser mais difícil você dizer não pra você mesmo. Tipo, sei lá, eu bebo muito café, que é um grande erro, né? Eu quero muito tomar café. Mas eu sei que se eu tomar café, eu posso ficar mais ansiosa, eu posso ficar mais estressada. Isso vai afetar meu humor, isso vai afetar meu sono, eu não vou dormir direito. E aí eu não disse não pra mim mesma. Então, assim, o dizer o não, ele é muito importante pra nossa formação. Eu concordo muito com o que a Gia falou. Tipo, você vai experienciando as coisas, vai, né, quebrando a cara, vai dizendo sim, vai dizendo não e tal. E você vai aprendendo sobre você também. Poxa, eu posso ir até aqui nisso. Se eu for além, vai fazer mal pra mim. Então eu tenho que dizer não até aqui. Pronto. Por exemplo, eu não entro no mar, não curto muito. Então, geralmente, quando vai todo mundo pra praia, assim, eu fico lá sentadinha na areia com meu livrinho. Coisa mais linda do mundo. Mas eu fico bem, porque eu sei que meu limite é aquele. Mas até você chegar nesse ponto, é muito difícil, porque você tem que ir se testando e você também tem que aceitar como você é. Porque talvez se eu me esforçasse a ir pro mar, eu fosse me sentir mal. Então eu tava negando algo pra mim, pra dizer sim pro grupo. Só que ao mesmo tempo eu tô dizendo não pras duas coisas, porque eu não ia estar satisfeita lá e isso ia passar pras pessoas também. Então eu perderia esse senso de comunidade, porque eu acho que tá muito também isso. Você tem a sua individualidade, tem a comunidade. Você vai se encaixando na medida em que você vê quem você é e quem são aquelas pessoas também, né? Que você vai conhecendo o outro. Eu acho que também tem uma questão de que não são essenciais e quais não são. Porque, por exemplo, existem nãos acessórios, né? A gente vai falar de filosoficamente, né? Acidentais. Então, tipo, o não que tu deu, que tu dá, a gente vai todo mundo pra praia, que tu prefere não entrar no mar, é um não. Que é importante pra ti, porque é teu limite e tal. Mas eu acho que também o ser... É engraçado, isso de ser... O sim é pra ser um ser gregário, né? Assim... Mas nós somos amigos de pessoas que dizem os mesmos sims e os mesmos nãos que a gente. Sim. Né? Então, tipo... Não os acidentais, mas essenciais. A gente diz sim pras mesmas coisas e não pras mesmas coisas. E eu acho que é isso que gera a nossa amizade. Eu acho que um ponto que a Nath tocou, que eu achei muito interessante, é a questão do dizer não para você. Porque quando a gente fala, acostuma-te a dizer que não, a gente muitas vezes está pensando no não que a gente dá para o outro. Mas não estamos pensando no não que devemos dar muitas vezes para nós mesmos. Que vem a questão da temperança. Então, por exemplo, quero tomar café, mas eu devo dizer que não. Porque, por exemplo, sei lá, já são 4 horas da tarde, se eu tomar café vai prejudicar o meu sono. Então, talvez, às vezes, também tem um lance de você aprender a dizer não para si mesmo. Porque eu tava aqui refletindo com os meus botões sobre a minha vida, né? E eu pensei, de fato, para o outro, eu sei dizer não. E eu sei dizer sim. Mas eu sou muito condescendente comigo mesma. Tipo, eu vejo que eu não digo muitos nãos pra mim. Quando eu deveria. Por quê? Porque muitas vezes o não, ele é muito mais cuidado do que o sim. Então eu deveria cuidar mais de mim, dizendo não pra mim mesma e não pras minhas paixões e não pras minhas vontades, do que tantos sims que eu dou para mim. Mas eu fico pensando que é porque também são internos. Sabe, tem algumas coisas que nós somos mais... Sabe, a gente vai tomar mais cuidado com aquilo que é externo, que é como se fosse mais concreto. Vai ser mais visto e vai ser até mais lembrado por mim. Então, assim, quando a Nath estava falando, eu lembrei quando a gente foi pro parque de diversões, né? E aí também foi um momento que...
Foi insano. Eu tenho, inclusive, certeza absoluta que a Clá apareceu no TikTok. Eu estou... Levi! Deixa eu chegar em você, por favor, me mostre o meu vídeo. Porque... Mas... Eu acho que já foi. Mas, enfim, a gente foi naquela barca que antes tinha nos shoppings, assim, naquela barca Uma versão viking. minúscula, né? Do shopping. Era uma grande. A bichinha. E aí ela não deu não pra ela, Exato. nem ela e a Nardi. E as pobres, gente, estavam assim, indo com Deus. Elas estavam rezando, elas estavam realmente rezando, de olhos fechados. Eu não consegui abrir os olhos. Será que a gente coloca essa imagem como a imagem do episódio? Mas foi esse sim que eu dei lá que hoje me inspirou na reflexão do meu não de hoje. Olha aí. Sim, Porque verdade. uma coisa que a gente discutiu quando tava lá, que o pessoal tava indo pros brinquedos peraltos e pra mim já era muito claro que eu não queria. E a GG falou uma coisa que é tipo isso, gente, eu não vou me forçar pra uma experiência que eu sei que vai ser negativa, eu não sou uma pessoa que gosta da sensação da adrenalina. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Então eu não vou me colocar nessa situação apenas pra dizer que eu me permiti fazer isso. E eu era muito assim. Talvez pelo meu temperamento e tal. Eu ficava tipo, não, mas eu não posso deixar essa experiência ir embora. E hoje em dia, tipo, não adianta, como na piscina, eu estar passando frio só pra dizer que eu não perdi a experiência de entrar na piscina. Perfeito. Entendeu? E também tem a relatividade de certas coisas, assim, né? Por exemplo, que eu tava falando sobre a sensação de clima. A GG, ela é naturalmente calorenta. Inclusive, estou morrendo de calor. Considerando, tipo, nós quatro, a GG é a mais calorenta de todas nós. E a Clara é sempre a mais friorenta. Então, o mais engraçado é porque elas estão no mesmo clima, mas elas têm sensações totalmente diferentes. Por exemplo, hoje, a GG estava, tipo, pleníssima. Sim, com mesmo, tava mesmo. com o vento e a chuva. A Clara estava morrendo de frio. Batendo queixo. Batendo queixo. Enrolado. E agora, a GG está morrendo de Tô calor. pingando, literalmente. E a Clara está pleníssima. Enrolada num... E tô coberta. Mas, assim, Friends, o que eu queria falar é que, assim, que naquele dia do parque de diversões, pra mim, foi um não muito claro. Que a gente consegue lembrar dele, assim... E eu acho que todas nós passamos até o nosso limite ali, né? Claro, No claro. início, Dizendo todo não. mundo foi na barca, depois a gente aplicou no bate-bate. Bate-bate foi ótimo. Pois é, aí no samba já não foi todo mundo, né? Eu A não- Nardi já não foi. Depois da Mas a barca. Clara foi. Eu amei o Depois samba. da barca, eu vi. Cara, eu tenho medo, eu fico passando mal. Eu saio passando mal, me faz mal, eu não vou ficar gravando meus amigos. E foi divertidíssimo. Foi ótimo. E é exatamente. E aí o que eu ia mencionar era justamente o que a Clá falou, né? Da questão de, tipo, poxa, eu detesto virar de cabeça pra baixo. Eu, tipo, poxa, não vale a pena pra mim. Tem gente, uma amiga nossa, né? A Bia, ela saiu assim, é muito bom, eu amei. E eu falei assim, então, o que te deixa super feliz, me faz querer dar uma falecida. Então, assim, não. E aí eu acho engraçado, porque, tipo, nossa, eu penso, nós vamos falar sobre o Acostuma-te a dizer que não? Então, lembrei do parque de diversões. E aí tu vem e fala, mas e os nãos que eu deixo de dar para mim? Nossa, por que eu não lembro desse? Esse é um que, tipo assim, uma questão, né, que as meninas até brincam muito comigo, elas brincam, elas não brigam, nunca brigaram. Elas são os amores, vocês estão vendo aqui. Mas eu tô atualmente com crise de enxaqueca. Inclusive, agora ela deve estar com enxaqueca. Yes. É sobre. E aí, eu não tô sentindo energia negativa que vem da minha esquerda. É o seu grilo falando. É o seu grilo falando. Não sei por quê. Sabe, um dementador aqui à minha esquerda, Mas roubando pra a minha grilo, hein? energia. I don't know, baby. Sim, mas enfim. E aí eu tô observando a minha alimentação. Então, tipo assim, e a minha médica, a gente cortou tudo. Tudo. Ela cortou coquinha. Ela cortou. Desculpa, gente, mas é porque ela tirou tudo. Ela tirou, vou falar baixinho. Volume bom. Fazer um disclaimer, né? Gente, desculpa. Pode até afastar, pega aí. Gente, ela tirou Coca-Cola. Ela tirou café. Chocolate. Ela tirou chocolate. Mas tu ela já tirou... nem bebia café. Era. Mas eu tomo cappuccino. Briga. Mas enfim. Que tem chocolate também. Que junta Que chocolate, é leite esse? e café. E açúcar.
E é bom. açúcar. Não pode bala fina. Não tem essa proibição. Açúcar, Germana. Açúcar branco. Não sei. Tem Às vezes é bastante. feito Tu acha- com tu acha que- xarope tu de acha- milho. Enfim. Não é sobre isso. Entendeu? Eu não preciso nem falar mais nada, né, gente? Hoje eu comi 2 pirulitos de iogurte com a Marina olhando assim, será que talvez você deveria ir no nutricionista? Eu falei assim, entendi, Marina. Mas assim, é isso, gente. E mais do que isso, até, né? Nós não falamos das nossas profissões, né? Mas 3 de 4 são do direito. E 2 de 4 estudam. É para alçar voos maiores. E tipo, poxa vida, e esses nãos? Que na verdade a gente poderia argumentar que são sims. Sim. Em tudo isso que a gente falou, né? Porque as coisas delas têm duas moedas, exato. Exato. Da mesma moeda. E assim, o que eu tô dizendo que é um não, na verdade é um sim. O meu não pra virar de cabeça pra baixo, ser jogado pra cima, pra baixo, pra direita, pra esquerda, foi um sim pra mim, pra eu poder curtir até o final daquela noite. O meu não de ter comido, porque por mim eu tinha comido mais pirulito de iogurte. Digo mesmo. Se tivesse, né? Querida, se eu tivesse só, eu tinha comido 3, não 2. Mas aí eu dei o quê? Sim, para a minha saúde. Ela tinha comido o pacote inteiro. E pra minha volta pra casa, porque quem tá dirigindo sou eu. Querida, o nosso não para nós mesmas, vocês perceberam, né? A gente acabou de cortar o podcast. Por quê? Porque veio o Ângelos. Inclusive a Nardi falou assim, pequenininho, mas eu achei a coisa mais linda. Ela disse, acabamos de dar sim para Nossa Senhora. Foi, coisa fofa. E eu fiquei assim, é isso mesmo, entendeu? Então, assim, a gente pode olhar por um viés negativo, de tipo, eu tenho que dizer que não, eu tenho que conhecer meus limites, eu tenho que cuidar de mim. Ou eu posso dizer que sim para as coisas certas, dizer que sim e tornar-me quem eu quero ser. Porque, gente, olha, na moral, muitas vezes na vida a gente olha, né, pra nós mesmos e a gente não tá feliz com o que tá vendo. Por dentro e por fora. Não apenas fisicamente ou mentalmente, mas onde eu tô na vida, no meu trabalho. E muitas vezes isso passa justamente porque você não deu o sim o suficiente pra você. Você apenas, sabe, quer permanecer no que é mais tranquilo. E assim, vindo de alguém que entende isso completamente, sabe? Mas muitas vezes nos cabe olhar não com peso, mas olhar com uma alegria. De tipo, poxa, não é por causa desse pequeno não que eu vou dar que ele vai ser mais impactante pra mim do que um grande sim que eu tô dando. Um sim de estar mais saudável, um sim de lutar pela vida profissional. Não ter dor de cabeça. Exato. Para estar aqui com as minhas amigas. Um sim pra ser quem eu quero ser. E aí, finalmente, ter uma autoestima que preste. Exato. Porque a autoestima, ela passa por eu olhar pra mim e me sentir bem. E, poxa, como é que eu vou me sentir bem se eu não me trato bem? Exato. Então, eu tenho problema de autoestima. Beleza, mas você gosta de onde você está? Você gosta do esforço que você está fazendo para sair de onde você está? Acho que passa por isso, né? Acostuma-te a dizer que não. Não, e, tipo, tu tava falando aí, né? E indo pra questão do autoconhecimento, tava pensando muito na liberdade. Mas, tipo assim, a gente pensa muito na liberdade exterior, que é essa que a gente vai tendo nas nossas relações. Só que também tem uma liberdade interior. E que, se ela não for bem construída, conforme você vai dizendo sim ou não, sim ou não, sim ou não, você pode ir crescendo em liberdade ou você pode ir perdendo liberdade. E a sua liberdade interior vai refletir na exterior. Porque, por exemplo, se você diz não para estudar e sim para sair com os amigos, certo? Aí você precisava estudar porque uma prova está se aproximando. Aí você deixa de estudar para ir pro rolê, que vai ser legal. Você disse um sim imediato, aquilo vai te satisfazer. Mas a construção do seu eu não é só você estar ali de boa, curtindo com seus amigos. Isso é um ponto. Mas você também está construindo a sua carreira, a sua vida profissional, a sua estabilidade financeira. E tudo isso também é um sim para quem você é. E quando você diz um não para esses sonhos que você tem, você está largando esses sonhos e está, às vezes, se apegando a uma coisa que é mais efêmera. Então, se você não usa bem a sua liberdade interior também de dizer esse não pra você, a sua liberdade exterior ela vai perdendo, porque daqui a um tempo você não vai conseguir mais sair com seus amigos, porque você não vai estar com essa outra parte da sua vida bem construída, porque a gente é um só, né? A gente é unidade, né? Então, a construção da nossa liberdade, ela passa muito por esse autoconhecimento de saber, não, eu preciso estudar, eu não estudei o suficiente ainda, então eu vou ficar um pouquinho aqui mais estudando, eu vou sacrificar esse momento
porque tem um sentido nesse sacrifício que eu tô fazendo, né? E isso passa muito por se conhecer e saber, não, meu limite é esse aqui. E às vezes você vai dizer sim. E você vai ponderando onde é bom você estar, onde não é bom você estar. Porque também tem esse ponto, né? E às vezes é um pouco doloroso, porque a gente quer se forçar a estar ali com o grupo. Mas, opa, não é o momento, né? Então você tem que meio que ir pensando, poxa, quem eu sou hoje, quem eu quero ser amanhã. A gente não pode olhar o futuro com medo. E nem o passado com muita, né, angústia, assim, pelo que aconteceu e tal. Você tem que ver quem eu sou hoje, que eu não quero ser amanhã. O que eu fiz ontem, que não foi muito legal, né? Que eu posso melhorar. Ou que foi bom, que eu posso manter esse comportamento. Não, isso aqui eu posso manter, isso aqui eu não posso manter. Então, é muito ter essa visão mais propositiva. Isso não vem do dia pra noite, mas é algo que é construído na base, volta pro que a gente falou, da experiência. Se eu não experimentar, se eu me trancafiar, se eu ficar só numa bolha, eu não vou saber meus limites. E se eu me expor demais também, eu vou esquecer dos meus limites. Isso vai me fazer mal. Então é tudo buscar um equilíbrio, né? Como a Mari colocou, né? Eu acho que tem 2 pontos que acho que talvez eles resumem bastante e tocam alguns pontos, tanto que a Gigi falou quanto que a Nath falou. Um primeiro ponto é que você tem que entender que ao dizer que não, isso não significa que você vai perder pessoas. Talvez você ganhe pessoas. Um grande exemplo que a gente tem é uma pessoa, uma amiga que a gente tem, que a gente participou de um programa e a gente, assim, basicamente poucas pessoas viam ela no programa. Inclusive, existem pessoas que nem a conhecem no programa porque ela é tão focada naquilo que ela quer e ela deseja tanto aquilo que ela dizia sempre não. E ela dizia tantos nãos que hoje ela se tornou uma pessoa que a gente olha e pensa assim, meu Deus, como ela tem fortaleza. Uma referência, né? E ela se tornou uma referência. E quando ela diz que ela vai pro rolê, todo mundo fica extremamente feliz porque ela tá ali porque ela realmente quer estar ali. Ela não tá ali porque todo mundo forçou ela a estar ali ou porque todo mundo vai, ela vai também. Não é isso. Ela vai porque ela quer estar ali. Então tem um ponto que você dizer não significa que você vai perder amigos. Na verdade, você vai ganhar pessoas que vão respeitar o seu limite. E isso é importante, porque pessoas que sabem respeitar o limite do outro é que são amigos de verdade. Perfeito. Quem não respeita o limite do outro não sabe o que é ser amigo. Não sabe ser amigo daquela pessoa. Você receber um não e se manter firme na amizade daquela pessoa, isso é a maior demonstração de carinho, de respeito e de afeto que você pode ter por ela. E aí um segundo ponto é... Ok, beleza, dizer não. Mas quando eu devo dizer não? Isso é importante. Aí, nesse caso, você tem que entender. E aí vem a questão do famoso autoconhecimento, do olhar para si, do olhar para dentro e ver o que hoje é importante na sua vida. Hoje, o que é importante, o que é necessário para o que você deseja. Não só no sentido do efêmero, mas no sentido do permanente. Tipo, o que eu tô fazendo pro meu futuro, ou o que eu desejo, o que eu almejo do fundo da minha alma, o que minha alma deseja. Não é que, tipo, o que meu estômago tá desejando. Não é o que os meus sentimentos, as minhas emoções estão desejando. Não é isso. É o que a minha alma deseja absurdamente. Por exemplo, o céu. O céu é uma coisa que a gente deseja. Então ele é um valor balizador da minha tomada de decisão. Então, quando eu vou dizer que não ou que sim, esse não ou esse sim, ele tem que estar baseado no que eu almejo de permanente. E não de que é efêmero. Nossa. Então, tem esses 2 pontos, assim, de que dizer que não significa que você vai perder amizades, mas que talvez você vá ganhar bons e grandes amigos. Mas você tem que saber que para dizer que não e para dizer que sim, precisa estar baseado em valores que são valores essenciais na sua vida. Não são os acidentais, são os essenciais. Nossa, amiga, eu gostei muito do que tu falou. Porque realmente, assim, né?
tudo é relativo. Calma, né, gente? Emocionada. Mas eu falo, tipo assim, né? Uma definição, ela vai ser sempre relativa a algo, né? Sim. Calma, gente, calma! Não foi vocês terem errado. Mas, assim, é isso, né? Ao que eu devo dizer sim, devo dizer que não. Certo, qual é a minha baliza, qual é a minha referência, né? E é isso que Mari falou, me lembrou de uma das cartas de Um Diabo a Seu Aprendiz, né, que é um livro do C.S. Lewis, que é muito bom, recomendo, gente. Vamos ler no nosso clube de leitura, né? Quem quiser chegar, só comenta aí. Já tem bem pouquinho, gente. Já tem 999 pessoas, mas o que é de 999 para 1000? Tá, a gente fazendo num auditório gigantesco. Eu amaria. Mas, enfim. Sal da terra e luz. Uma das cartas fala que o homem, né? Enfim, pra quem não conhece, um breve... Pra pessoa se situar. É um diabinho escrevendo pro diabão. E aí, ele tá começando a tentar uma pessoa que tá começando a se abrir pra fé. E aí, a cada carta, a cada passo que a pessoa vai dando, ele vai ter que mudar a tentação pra tentar pegar a pessoa, né? E é muito interessante, de muito bom humor. Enfim, fica a dica. Enfim, uma das cartas, o diabinho escreve pro diabão dizendo que o homem, ele não vê que ele está submetido à lei da oscilação, né? Que ele tenta tomar as decisões dele, mas ele não percebe que ele vive oscilando. Tem um momento que ele está com sono e outro que ele está desperto. Um que ele está com fome e outro que ele está saciado. Um que ele está irado e outro que ele está paciente. E nisso, como ele reconhece a sua própria... Não reconhece, aliás, a sua própria natureza, ele não consegue tomar decisões claras. Então, isso que tu falou, amiga, eu acho que pode ajudar muitas pessoas, começando por nós aqui, né? E por quem tá ouvindo, porque, poxa, o que é que importa pra mim? A gente não pode viver no automático, gente, porque o tempo passa. Se tem uma coisa que é extremamente dura, é o tempo. Então, se eu vivo sem um propósito, se eu vivo sem saber firmemente quais são os meus valores e quais são as minhas balizas pra tomar as minhas decisões, eu vou me perder. E aí, o tempo vai passar, e você vai olhar pra você e não vai gostar tanto. Não, é rápido até. Porque vocês estavam falando aí... Por favor, não, que seja Não muito sei. longo. Porque teus pontos são maravilhosos. Exatamente. Graças. Sobre. Não, eu tava lembrando de um filme que eu gosto muito, Gladiador. Eu sei que é um filme de menino, mas... Não é. Enfim, mas eu acho muito massa o Maximus, né? Que é o Gladiador e tal. Ele era o general que virou escravo, o escravo que virou gladiador. Enfim, o gladiador que matou o imperador. É muito massa. Pra cima, spoiler. É antigo, né, amiga? Faz alguns milhares de anos. É tipo assim, querido, se você não assistiu Gladiador... Assista. Eu não assisto. Assista. E tem uma frase que o Maximus fala que, assim, o que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Uou. Né? E, assim, espero que tenha sido esse filme. Ou foi eu posso ter, né? Grande fake news. Pesquisa aí. Spoiler com fake news. Mas É do Gladiador, né? Eu sei. eu não sei, mas tá ali na idade antiga, né? Sabe? Troia, Gladiador, Roma... É porque eu sou millennial. De ser tá? formada em história. Eu sou millennial. Não, mas eu sou formada em história, eu não sou... A minha amiga Nadejante pode falar. E eu tô pensando muito numa frase que eu escuto muito de um sábio sacerdote, que é: o que é isto pra eternidade? Né? O que isso representa pra eternidade? Isso que a gente tá vivendo hoje, as minhas decisões. Porque realmente, se a gente perde de mira que a nossa alma é eterna, que nós somos seres criados para a eternidade, a gente fica perdido no tempo. E realmente a armadilha aí do inimigo, né? Esse livro é muito bom. Muito bom. É sensacional, porque, tipo, a gente tá perdido no tempo, né? E aí a gente tá uma hora com frio, outra com calor, outra com fome e tal. E se a gente não tem em mira esse ponto de... Tem coisas que transcendem, eu tô lembrando de uma amiga que falou pra mim: você não pode deixar o que é contingente atrapalhar o que é essencial na tua vida, porque você vai se perder assim. Essa é uma amiga muito querida, ela falou isso pra mim assim, e eu fiquei... realmente, eu não posso deixar as coisas que são contingentes, que vão passar, elas atrapalharem algo que fica, algo que é perene, né? E isso, enquanto vocês falam, eu tô pensando muito na virtude da fortaleza. Porque a Mari
puxou, enquanto eu tava pensando, isso é virtude da fortaleza. A Mari puxou, virtude da fortaleza. E é isso, assim, o que define quão forte eu sou é quão forte eu sou. Cada vez que eu sou forte pra dizer sim pra coisa certa e pra não pra coisa certa, eu provo minha força, né? Assim, que obviamente vem com a graça, mas é tipo, eu já consegui dizer não. Com a ajuda de Deus, eu consigo dizer não, então eu vou dizer esse não de novo. Acho que às vezes a gente se desespera porque é difícil. Então você pensa assim, eu vou ter que dizer não pra isso pro resto da minha vida. Se você pensar dessa forma, dá um desespero. Por isso que é importante sempre pensar, não, o que eu vou dizer não hoje? Vou focar nos meus nãos e nos meus sims de hoje. E as coisas ficam mais claras. E outro ponto que tu trouxe, que ecoou em mim mesmo, assim, enquanto tu falava, era... A gente tem que saber muito bem o que eu mais quero na vida. O que eu mais quero na vida é o meu estômago cheio. O que eu mais quero na minha vida é conforto. Se sim, eu vou dizer sim pra mim mesmo o tempo todo. Mas ninguém tem isso como o maior desejo da vida. Porque o maior desejo da vida de todo mundo é o sentido, a eternidade. Então... E é tão interessante porque quando a gente nomeia isso de uma maneira muito concreta e não apenas abstrato, o que eu mais quero na vida é o céu. Não, tipo, a minha vocação, né? O que eu mais quero na vida é responder ao meu chamado dessa forma. Eu sinto que meu chamado é esse, é responder dessa forma. Então, quando eu dou um nome, eu consigo dizer os nãos e os sim de maneira mais fácil. E o que eu lembrei disso que eu tava falando pra vocês, que esses dias eu tava reorganizando minhas contas, né? Tipo, o que eu vou guardar dinheiro e tal. E a Natália Arcuri fala, tipo, dê nome para suas metas. E antes eu pensava assim, não, eu vou pegar esse dinheiro e dizer que é o dinheiro que eu vou guardar e vou juntar tudo e, enfim, guardo uma coisa só. Mas quando eu dei o nome para a meta financeira que eu tinha, eu não posso ficar dizendo sim para essas coisas porque eu tô dizendo não para essa viagem que eu quero fazer. Então, isso de nomear exatamente o que eu mais quero dá uma força pro meu sim, uma força pro meu não. Então, a gente, às vezes... acha que isso é besteira, enfim, ficar pensando nessas coisas sérias é perda de tempo, mas não, nos dá fortaleza esse tipo de reflexão, porque vem de não, mas eu sei exatamente o que eu quero, e dizer sim para isso aqui é dizer não pro que eu mais quero, mas se eu não souber o que eu mais quero, eu não vou ter força para dizer o sim e o não que eu preciso, né? É importante a gente lembrar disso, né? Eu tô lembrando eu ouvi essa frase essa semana, que assim, o homem é um ser que esquece. Então a gente precisa lembrar. Exatamente. Por isso que as repetições são importantes. Tipo, repetir a mesma coisa. Tipo, porque a gente esquece. Escrever as coisas na parede, botar no papel, botar na nossa frente. Ontem tu falou, né, do teu habit tracker. Exatamente. Ele me lembra das vezes que eu falei sim e às vezes que eu falei não. Pra quem não sabe, o habit tracker é um rastreador de hábitos. Então, você coloca, tipo, um caderninho. Você pode imprimir você também. Tem aplicativo pra isso. Que é o que você quer fazer todos os dias. Sendo que você tem uma visão mensal. Então, você não perde aquilo de, tipo, só hoje eu disse sim. Você consegue olhar para o seu histórico e dizer, não, eu tenho dito sim por exemplo, academia. Eu tenho dito sim consistentemente para isso. Eu consigo continuar dando sim. Olha tudo que eu já andei. Eu não vou deixar tudo a perder. Eu vou continuar dizendo sim. Então, eu sou uma pessoa muito visual, né? Então, se não existe na minha frente, não é um alarme, não é um calendário, não existe. Então, tem que estar na minha frente. E aí, fazendo isso todos os dias e colocando cores diferentes e tal, dá aquela força, bem mulherzinhas, dá aquela força, assim, de... Não, eu tenho esse foco, eu sei porque que eu quero ter isso aqui. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa do meu futuro. Então, eu acho que o que a gente puder usar de instrumentos para nos dar a força dos nossos sims e a força dos nãos que a gente precisa, ajuda. Não tem nada que é inútil, não tem nada que é jogado fora. Tudo que ajuda, ajuda. E eu acho, assim, que você ter bons amigos também, sabe? Pessoas que querem o teu bem. Eu achei muito engraçado que quando eu tava na médica, eu mandei mensagem pra essas outras 3 aqui, dizendo assim, olha, gente, a médica disse que eu não posso comer isso, isso e isso. E a médica riu de mim, tá? Porque ela é minha médica há muitos anos. Mas ela sabe que eu sou fuleiragem, entendeu? Isso. Aí ela, nossa, mulher, mas tu tem que fazer isso. Aí eu, tenho. É isso mesmo. Porque eu sou muito convincente comigo e com quem está ao meu redor. Então eu preciso de pessoas que me amam e que às vezes vão dizer assim, ei, Germana, com licença, presta um pouquinho. Aí eu vou dizer, vixe, era mesmo, eu tinha que prestar. Eu queria prestar. Vale, era mesmo. E Obrigada assim, por lembrar. né? Mas é isso, porque também, se você se cerca de pessoas que, enfim, não querem seu bem, e isso é uma coisa importante de ser pensado, sabe? Porque não é só porque aquela pessoa tem coisas em comum com você que ela vai ser uma boa amiga.
Que ela vai querer teu bem e vai querer construir tua vida, entendeu? Tem gente que prefere ficar calada e deixar você se explodir por aí. Então, eu acho que, assim, é uma ferramenta, né, se pudermos falar assim, né, que é tão útil quanto ter uma agenda, usar o seu Google, né, Google Agenda, que mudou a vida aqui, pelo menos no meu testemunho. Eu acredito. Mas, assim, além de agenda, habit tracker e essas coisas todas, ter boas pessoas mesmo, sabe? E não precisam ser muitos, mas precisam ser bons. Exatamente. Porque aí sim você vai abrir os olhos e quando você estiver vendo tudo nublado, você vai ter alguém que vai te pegar pela mão e vai te relembrar de quem você é e quem você quer ser. Exatamente. Eu acho que lá vai eu, meus 2 pontos. Não, vários. Tá quase um caso que a gente pode falar 3 pontos. É mesmo! Querido. Mas um primeiro ponto é que, muito puxado no que a G falou, né? E aí lá vai eu puxar aqui. Meu pai disse. Vocês vão ouvir muito isso, né? E aí uma das frases que o meu pai mais disse pra mim nos últimos 3, 4 anos é o seguinte: se eu tiver que ser o vilão da sua vida pra que você seja a heroína, eu serei. E eu acho que isso é a maior prova de amor que você pode dar a alguém. Se você tiver que ser o ruim para que aquela pessoa cresça, para que aquela pessoa ela chegue no lugar onde ela deve chegar, no sentido, não no ruim, vamos lá, não é no ruim no sentido de que eu vou fazer o mal para essa pessoa. Não é isso. Mas é muitas vezes você dizer não e você dar limites para aquela pessoa para que ela consiga crescer. É tough love, né? Exatamente, é o amor difícil, né? Tipo, quando eu falo assim, por exemplo, pra GG, né? Sim, a tua dor de cabeça. É porque eu tô mostrando pra ela que eu me preocupo com ela, que eu quero ver ela bem. Então, tipo, uma das minhas formas... Aí vem aquela questão da linguagem do amor, né? Uma das minhas formas de expressar que eu gosto de alguém é me preocupando com essa pessoa, dizendo, tipo, olha, não faz isso, que isso te deixa mal. Vai pra academia, tipo, ou então o que eu mais faço, né? Tipo, quando você vai lá e pega uma estrelinha, junte 10 e troque por um vale, né? Selo de aprovação da Marina. Selo de aprovação da Marina. Então, porque eu acho que essa é uma forma de você, tipo, ajudar a pessoa a crescer. E você tem que entender que você não veio à vida a passeio. E você é responsável por você e por quem está ao seu redor. A salvação, ela é individual. Mas você não se salva sozinho. Então, você tem que lembrar que o modo como você se relaciona com as pessoas que você ama e com toda e qualquer pessoa vai contabilizar no juízo final. E não por um sentido de moeda de troca, mas no sentido de que ser bom é quando você cuida da pessoa. E aí volta aquela coisa do ser bom e do ser bonzinho. Nossa. O bonzinho, ele adora dizer tudo sim, mas ele não percebe que ele está sendo ruim para aquela pessoa. Sim. E fraco. Falta fortaleza. O bom, não. O bom, ele sabe dizer não. Ele sabe dizer não pro outro quando ele sabe que aquilo vai fazer a pessoa perder o céu, que vai fazer a pessoa ficar doente, que vai fazer a pessoa ficar mal. Então, isso exige muita sabedoria, que talvez não, que eu tenho certeza que hoje eu não tenho, mas eu espero que um dia eu vá ter. E aí o segundo ponto é sobre a questão da força de vontade, né? Porque o ato de dizer não, ele exige muita força interior. E força de vontade, que talvez muitas pessoas não saibam, ela não é infinita. Ela é uma bateria. E ela é uma bateria diária. Ao longo do dia, você toma decisões. E a gente toma inúmeras decisões ao longo do dia. E a cada decisão que a gente toma, a nossa força de vontade vai caindo. Por que é muito mais fácil a gente furar a dieta à noite? Porque a gente passou o dia inteiro A gente passou o dia inteiro tendo que tomar decisões. E decisões que muitas vezes elas são muito complexas. E quanto maior o nível de complexidade, quanto maior o nível de bifurcação que você tem, no sentido de eu tenho que ir para esse lado ou para esse lado,
mais difícil se torna e mais você consome da sua força de vontade. Então, quando você chega no final do dia, você fala assim, ai, mas hoje o dia foi tão difícil, eu vou pedir um iFood. Porra, um hambúrguer. Exatamente. Do freio. Shout out. 10%. Patrocina nós. Queria ver. Não, patrocina não. Patrocina não. Não dá certo. Não dá certo. Mas entende? Mas tem açaí lá. Não, mas É saudável. é super calórico. Não, dá cupom de desconto. Mas é isso, entende? Então, tipo assim, força de vontade não é ad eterno. Então, muitas vezes a gente tem que entender quais são as batalhas que hoje eu vou travar. Tem coisa que simplesmente não vai fazer sentido você travar aquela batalha naquele dia. Por que rotina é bom? Porque ela gera uma previsibilidade para o seu cérebro ao ponto de que você não tem que tomar decisões. Sim. Então, quando você gera uma rotina, quando você torna a sua vida mais previsível ao seu cérebro, você está dizendo para ele o seguinte: olha, você vai ter que tomar poucas decisões hoje, ou você vai ter que tomar uma decisão muito importante hoje, então eu tô te dando previsibilidade para que você possa trabalhar tranquilo. Tá bom. Sim. Então, a força de vontade, ela tá inteiramente ligada ao sim e ao não que você dá. E a sua fortaleza. Então, às vezes, a gente tem que começar a pensar, tipo, quantas decisões eu já tomei hoje, né? A fatiga de decisão é real. Os meus colegas no trabalho, eu falo, cara, quanto mais gente você cuida, né? De quanto mais gente você cuida, principalmente, quanto mais problemas você resolve, maior é a sua fatiga de decisão. Sim. Então, quando chega no fim do dia, você já diz tanto não que tudo que você quer é dizer um sim, né? Então, também tem que ser muito uma questão de autoconhecimento. Então, por exemplo, se eu sei que no fim do dia eu tô cansada, eu vou dormir. Não vou tentar tomar decisões difíceis quando a minha força de vontade tá acabando. Ou seja, vamos colocar... Eu acho que é isso, né? Colocar as coisas difíceis pro início do dia. Sim. Quando eu tô com energia, né? Então, tem a expressão eat that frog, né? Tipo assim, vai lá, resolve a coisa que mais te demanda, e aí no resto do dia você vai estar tomando as decisões mais fáceis. Como é a expressão? Eat that frog. Tipo, como aquele sapo, engula esse sapo, entendeu? Tá, entendi. Porque você tem que fazer as coisas mais difíceis no início do dia, aquelas que exigem maior de você. Por exemplo, se pra você hoje é muito difícil ir à academia, talvez esse seja o ponto que você deva começar o dia. Se pra você hoje você quer colocar, por exemplo, a missa como um hábito diário, talvez colocar ele no início do dia. Porque quando você... E tem esse ponto. Quando você começa o dia vencendo, isso te dá força pra continuar vencendo ao longo do dia. Vocês estavam falando aí, eu tava pensando duas coisas. Uma mais chata, filosófica, mas eu acho importante. Não, é bom demais. E eu tô lembrando que a Mari falou muito força de vontade. E a gente acha, às vezes, que vontade é fazer o que eu tenho vontade. Como se a vontade fosse um desejo. Exato. Só que não é. Porque, assim, o ser humano, ele tem potências internas. E essas potências são as superiores, a inteligência e a vontade. E a gente tem os nossos afetos, que são os nossos sentimentos, os nossos impulsos, os nossos estados de ânimo. E aí, tipo, quando eu sei o que eu quero, que a inteligência mostra. Esse é o bem. Esse é o meu ponto, o meu critério. Eu vou pegar a minha força de vontade, que é a minha liberdade de agir, e eu vou focar nesse bem. Só que eu tenho que lembrar que eu também tenho meus afetos. E a percepção errada do bem também. Que eu posso pensar, não, bem agora eu ficar aqui na preguiça, eu tenho que estudar, mas eu não quero não, né? E aí você vai meio que cedendo pros seus afetos. É como se, acho que eu não lembro se é Platão ou Aristóteles, que fala que tem 2 cavalos que puxam a vontade, a inteligência e os afetos. E aí você tem que ir equilibrando, porque às vezes os seus afetos, eles não estão indo pra direção do bem, tá assim. E aí você tem que guiar a vontade pro bem. Às vezes? Às vezes não, quase sempre. Bem, E aí é porque eu lembrei de um autor muito chato, francês, mas que é o Jules Payot. O Payot, mas Ai, o pai é homem? Payot só a marca de maquiagem. Aí... Não, eu gosto, né? Mas ele fala assim que... o pessoal fala que é chato. Mas ele fala que, tipo assim, se o seu desejo tá ali, você tem que estimular esse desejo. Tipo assim, se o seu sentimento tá satisfatório, isso é uma coisa boa, e você sabe que é bom, você estimula mais, entendeu? Aquele hábito, porque isso vai fortalecendo o teu hábito. Então tem muito da repetição, né? Tipo, de você
fazer aquilo no horário que você tem mais disposição. E eu lembrei muito de um seriado. Calma, vai. How I Met Your Mother. Que tem um episódio que o Ted... Onde é que ela vai? Que o Ted fala assim, crianças nunca façam nada depois das 2 horas da manhã. Quando a Clara tá falando isso, tipo, você tá cansado, 2 horas da manhã, você já tá pra lá, tipo... Amiga, você já coringou. Você já coringou. Então, a partir das 10 eu acho que já... Não tome nenhuma decisão, entendeu? Tipo, eu lembrei muito desse conselho, né? Claro, tem um contexto lá do episódio, mas não vem ao caso. É o conselho em si que importa, né? Vamos focar no importante. Porque, tipo, não faça nada quando você tá com a cabeça cansada, porque você vai tomar uma decisão... Provavelmente ela não vai ser a mais acertada. Exato. Exatamente. Eu lembrei muito disso. Exatamente. Vai levar a ruína financeira e a ruína das suas metas. Meninas, acho que foi bem interessante, não é mesmo? Foi muito bom. Alguém gostaria de trazer mais algum ponto para finalizarmos a discussão? Fala final, é isso. O bis da fala final. Cada uma. Vai, Clara. Eu acho que meu bis da fala final. Contexto, né? E vocês, queridos, vocês estão em pentes. Meu pente da fala final é que durante a nossa conversa, uma coisa que eu tava refletindo muito era isso de ser amigos e o evangelho de ser sobre sal da terra e luz do mundo, né? Olha. Pois é. E eu tava... Eu disse que a Clara é um salgadinho. A Clara disse que a Nardi é um docinho e eu sou agridoce. Você não tava na missa, então você não ganhou. Ela ainda vai pra missa, tá? Tô pensando, a gente vai pensar no seu sabor. Ácido. Eu tô pensando. Quando terminar, vocês vão dizer Sour, que é o ácido. Não que quero. Sour cream, sour cream. Eu acho que é alguma coisa mais apimentada, mas não tão apimentada, sabe? Tipo, Uma pimenta- que dá uma mexida ali. Você, não. Você é uma páprica. Uma Ela dá páprica. sabor levemente apimenta. É. Páprica Ela picante. tempera muito bem. Quem não ama páprica? Páprica na batata frita. Fica top. Pronto, obrigada. Pode continuar Ela é agora. uma páprica. Eu sou uma páprica. E, assim, pegando isso, né? Tipo, dizer sim pra vida, dizer sim pros meus amigos, dizer sim porque a vida é muito boa. E a gente fica... Se a gente olhar menos pro não que a gente tá dando e sim pra beleza da vida, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. E também saber que Deus me confiou pessoas pra me ajudarem a dar meus sims e os meus nãos. E me confiou pessoas pra eu ajudar a dar sim e não. Então, nunca duvidar do local em que eu fui colocada, né? Da circunstância que me foi colocada nessa vida. Porque existe uma razão pra estar lá. Eu acho que a história de cada uma de nós fala isso e grita isso, assim. Aquela uma pessoa que me chamou e eu dei um sim pra aquele chamado que aquela pessoa me fez e mudou minha vida. Então eu acho que a gente ficar atento, a fazer perguntas que outras pessoas possam responder sim ou não. E deixar que outras pessoas nos façam essas perguntas pra gente tomar as decisões certas. Assim, pensando fala final, né? Porque é um assunto muito... Esse acostuma-te a dizer que não, pra mim, particularmente, é muito difícil. E é uma coisa que envolve claramente a virtude da fortaleza. Que é essa virtude de ser firme naquilo que você acredita ser o bem. Então, acho que se pudesse ficar assim de fala final, é pegar essa simples frase, que é de um sacerdote, São José Maria Escrivá, né? Acostuma-te a dizer que não. Pegar isso e pensar assim... Por que eu tô dizendo não? Por que eu tô dizendo sim hoje? E aí vem muito o dilema, né, que a Mari mencionou. Eu sou boa ou sou boazinha? Né? Então, é muito pensar assim, será que eu quero ser boazinha? Será que isso tá correspondendo ao meu objetivo final? Talvez não. Então, talvez seja a hora de ser boa. Isso vai ter um custo, mas tudo custa, né? Então, você tem que escolher o seu caminho. Eu acho que eu gosto de ser um pouco mais prática em alguns aspectos e eu vou deixar a tarefa de casa. Ai, eu ia falar isso também. Amei. Eu vou deixar a tarefa de casa. E a tarefa de casa é quando você desligar, a gente dá tchau, né? Quando a gente der tchau, você vai tirar 10 minutinhos finais e vai refletir sobre a sua vida e sobre aonde você quer ir, aonde você deseja chegar. E é sonhar mesmo, sabe? Tipo, se der o luxo de ser megalomaníaco se for necessário. E não se trave. Não se trave. Não diga, eu nunca vou chegar aí. Não existe um não para Deus. Não existe
impossível para Deus. Sonhe. Sonhe aquilo que a sua alma almeja. E muitas vezes peça ajuda ao Divino Espírito Santo para que ele fale para você o que a sua alma almeja, né? Para onde você quer chegar. Porque é ali que Deus vai mandar você, né? Tipo, e é ali que Deus te quer, não é em outro lugar. Então, quando o teu sonho, ele tá alinhado, na verdade, quando você se alinha ao sonho que Deus tem para você, não importa as intempéries da sua vida, tipo, o bem que você vai receber ali é muito maior do que você jamais imaginou. E a partir disso, transforme isso em algo visual. Faça aquele vision board, coloque em algum lugar, coloque no protetor de tela do seu celular, coloque como senha do seu computador para você ter que digitar aquilo ali todo dia. Gostei. Coloque em todos os lugares, no post-it um post-it no espelho do seu banheiro, para você lembrar para onde você tem que ir. Porque isso é importante. Às vezes a gente esquece para onde a gente quer ir, para onde a gente quer chegar, e a gente não pode esquecer, porque é isso que nos mantém firmes na caminhada. A gente tem, já diz Frei Gilson, né? Deixa Deus sonhar em ti. Mas você também tem que ajudar a realizar o sonho, né? O sonho, ele não vem sozinho. Então, quando a gente der tchau, esse é o que você vai fazer. Vai lá, Gigi. Pra cima. Sempre. Mas assim, olha, gente, eu devia ter deixado a Mari por último, porque primeiro, quando ela tava falando, eu virei pra Clá e comecei a cantar a música do Shark Boy Lava Girl. Sonho, 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 sonho. É sobre. Aqui, mostra as referências. Gente, entendeu? É sobre. Realmente, né? Sonho, sonho, sonho. Ah, pois é. Mas, enfim, uma das coisas que eu acho que, enfim, né, como nossa fala final, eu lembrei de um quadro que eu recebi de uma amiga minha, muito querida mesmo. Um beijo, amiga. Você sabe quem é essa. Uau. Enfim, e ela me deu um quadro que a gente falava muito sobre isso. E tem assim, né? Eu prefiro dizer sim a Deus e não ao medo. E eu acho Profundo. que assim, né? Só Deus basta. E assim, eu vejo, toda vez que eu tô assim, deitado na cama, eu olho, ele fica em cima da minha estante. E eu sempre, essa semana eu tenho lido muito esse quadro, né? E eu fiquei, caramba, eu prefiro dizer sim a Deus e não ao medo. E eu acho que é isso, sabe? Algumas vezes a gente tem essas metas, as coisas que a gente quer realizar e algumas vezes isso nos petrifica, né? A gente não consegue seguir em frente. Acaba se tornando um peso grande, uma razão de ansiedade, quando não é pra ser assim, né? Então, assim, seja ousado, sabe? Olhe pra sua história, veja quantas coisas você já fez e dê sim a Deus. Que o que é Deus, né, gente? Deus é esse pai que ama e que oferece oportunidades e colocou dons no nosso ser, e colocou pessoas para nos ensinar e nos colocar para frente, sabe? Porque eu acho que quando a gente tá dando muito sim ao medo, a nossa vida se torna muito escura. E a gente não consegue ver essas coisas que são o que nos movem como coisas boas. Sabe, assim, acho que o trabalho de qualquer pessoa é lidar com problemas, né? Então, assim, ao longo da minha vida, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha caminhada na igreja, eu fui uma pessoa muito resolutiva. E, assim, com a graça de Deus, eu olho para um problema hoje e vejo... Tá, é a vida acontecendo. Quer dizer que, enfim, a vida tá se houve um problema, quer dizer que as pessoas estão se movendo. Exato. Pra mim é inerente da vida, entendeu? Então, assim, que ao olhar para suas metas, pense, mas isso aqui vai me dar um problema. Você, beleza. Mas é porque eu estou em movimento. É porque vale a pena. Vale a pena se gastar. Vale a pena dar esse sim a Deus, a si, a sua vida, e o não ao medo. E com isso, nós somos as mulherzinhas, e eu acho que vale a pena uma breve explicação, né? Acho que você, querido ouvinte, que provavelmente é um amigo nosso. Espero que seja. Ai, amigo, depois disso, o que é que tu achou? Mas, assim,
nós somos pessoas, mulheres, muito diferentes entre nós, né? Nós, cada uma temos um temperamento diferente, tentar adivinhar. Nós temos, quando estava na piscina, eu falei assim, né? Não que eu acredito muito nisso, mas os nossos signos também são cada um de uma raiz diferente, sabe? A nossa vida, a nossa forma de se expressar, o nosso ser é muito diferente, assim como no livro, né? Que Nardi tá lendo. Sim, mulherzinha. Assim como tem as 4 irmãs que são muito diferentes, mas que, enfim, estão vivendo a vida e se descobrindo, nós somos também. Então, daí surgiu essa ideia. E se Deus quiser, perseveremos. E demos um sim hoje a Deus. E é não cada ao um de nosso nós. medo. A gente sempre E dá um sim não pra ao nosso outra, medo. tá vendo? Porque quanto tempo a gente postergou para gravar Tu isso é aqui? doido. Não, mas não foi anos, né? Então a gente já tá no Olha aí lucro. pra cima. Mas enfim, agradecemos demais pelo seu tempo conosco. Comente aqui embaixo o que você achou de mais legal. Manda uma mensagem também, já que você provavelmente é nosso amigo. E o que você achar que nós podemos melhorar ou possíveis temas futuros, né? Exatamente. E com isso eu digo, eu sou a G Eu sou a Clara. Sou Nardi. Eu sou a Marina. e nós nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!